nós estamos aqui mais uma vez com o nosso Talk Del, conversando com o Jardel, com uma pessoa muito especial. Com certeza vocês devem falar que toda vez que eu venho aqui eu falo pessoa especial, porque é especial para mim, especial para minha esposa, especial para as pessoas que conhecem ela, porque ela tem uma história de vida, de recuperação, uma história assim que vem se batendo no processo que nós estamos vivendo, de superar as situações da vida. Hoje nós estamos com a Denise. Tudo bem, Denise? Seja bem-vinda, tá? Em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Denise, nós queremos, para pessoas que não conhecem a senhora, nós temos aqui um projeto de apresentar testemunhos para as pessoas, apresentar as recuperações, apresentar algo que as pessoas, de repente, do outro lado, vivem, passam e não sabem superar ou não estão conseguindo superar. Então as pessoas que vêm aqui geralmente têm uma história, superou algo, e nós queremos saber da senhora, né? O que a senhora tem para entregar para nós, entregar para o povo que está nos acompanhando, nos seguindo, sabe, que está se inscrevendo com a gente, que está no nosso programa, sabe? Nós queremos tirar da senhora, assim, um pouco da senhora. Então, se a senhora puder falar quem é a senhora primeiramente, se quiser falar um pouquinho sobre a senhora, pode falar para a gente poder saber. Bem, meu nome é Denise. Aprendi que sou filha amada do Pai. Amém, isso é bom. Eu sou aposentada, fui professora há muitos anos, né? Hoje sou aposentada, sou da Igreja Metodista do Brasil, que eles falam, né? Sim. E eu queria falar sobre uma superação que para mim foi meio drástica, né? E o CR, o Celebrando a Recuperação, me ajudou muito, tem me ajudado muito, né? Sim. Que foi a morte do meu marido. Eu sou viúva há 5 anos. Na realidade, eu fui casada há quase 50 anos. Nossa. Nós íamos fazer 50 anos, um ano depois que ele faleceu. Então, eu já tinha programado tudo para a festa de bodas de ouro, né? Meu Deus. E foi assim, ele tinha uma saúde de ferro. Na igreja, tratava ele de Sansão. Ele era forte, ele carregava tudo de peso, né? Eu estava contando aqui para a Val que ele carregava eu e um filho de cada lado, a outra no pescoço, a outra carregava aquilo tudo, né? Quantos filhos você tem? Desculpa. 4 filhos. 4 filhos. Agora são 8. Bem, porque todos estão casados, sim, né? E 5 netos. Sim. Mas então, e nós íamos fazer 50 anos de casados e nós trabalhávamos na igreja. Nós fazemos parte da Igreja Metodista. Esse ano vai fazer acho que 38 anos. Sempre fomos da mesma igreja, nunca desviamos, criamos os filhos ali. E trabalhamos junto, eu e ele, há mais ou menos uns 25 anos. Só com família. Nós trabalhamos com Casados para Sempre, Encontro de Casais, Aliança Incondicional, Veredas Antigas, esse encontro com Deus também, e vários outros, né? Muitos, tudo que tinha para casais a gente estava trabalhando. Sim. Nunca paramos. Tivemos os netos, meu pai faleceu, os filhos se casaram, perdi irmão, perdi a mãe que me criou e nunca paramos. Sim, e o pastor emprestava, tanto eu e ele, nós dois, para as igrejas por aí, né? Sim. Até lá em Teresópolis, né? Campo Grande. Então ele emprestava para a gente trabalhar nas igrejas. E foi muito assim gratificante, né? Esse tempo todo. Só que quando foi 5 anos atrás, nós fomos pro Maranhão, tem um filho que mora lá, e meu marido começou a engasgar. Sim. E eu brincava com ele, eu falei, isso aí é velhice, isso aí passa, isso é velhice. Até que nós chegamos aqui em Petrópolis, ele foi fazer uns exames e deu realmente que ele estava com tumor no esôfago. Nossa. E esse tumor no esôfago gerou assim uma série de complicações que nós achamos que era uma coisa boba, mas não foi. Depois na época eu até perguntei ao Senhor, né, Senhor, o que será isso? Né? Porque o médico não sabia do que se tratava. E naquela época, engraçado, abri a Bíblia assim como os crentes têm mania de fazer, abre a Bíblia e diz, Senhor, fala comigo. E caiu ali em Abacuque 3 e disse assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral, que não haja alimento no campo, que não haja ovelha na malhada, nada. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. E eu naquele momento assim, eu falei, meu Deus, isso aí
tá muito forte. Fechei a Bíblia e falei, nossa, isso aí não é de Deus não, não quero mais saber disso não. E aí, ele acabou fazendo mais uns testes e deu que era um carcinoma. Era um câncer no esôfago. E aí o médico falou, não, mas tá tudo bem, nós vamos operar e qualquer coisa faz quimioterapia. E começou, né? Naquela época, quando ele ia para fazer a cirurgia, ele estava muito fraco. Não deu para ele fazer a cirurgia, estava muito enfraquecido. O médico falou, olha, para fazer a cirurgia, você tem que aumentar um pouquinho o peso. Então colocaram uma sonda no nariz, na narina direita. Aí ele começou a comer por aquela narina porque já não entrava mais nem água. Ele não conseguia comer mais, estava muito difícil. Ele sempre foi uma pessoa que cozinhava muito bem, era muito guloso. E aquilo foi assim, ele foi ficando muito abatido, necrosou. Desculpa atrapalhar a senhora, só para a gente poder identificar um pouco na história. Ele era um rapaz forte. E quantos quilos mais ou menos ele tinha que ele ficou, como a gente falou, que tinha que arrumar mais piso, né, para poder fazer a cirurgia? Naquela época, ele tinha talvez uns 90 e quase uns 100 quilos, né? Sim. E naquela época ele tinha perdido uns 20 quilos quase. Muito, diminuiu muito. Sim. Ele achou que ele ia ficar ele estava muito debilitado. Sim. Na realidade, muito debilitado. Sim. E ele nunca, eu nunca vi doença nenhuma nele. Em quase 50 anos de convivência, ele não ficava doente. Dificilmente pegava uma gripe. Dificilmente. Então, foi muito difícil e aí ele necrosou. Aí nós fomos no hospital. E no Racides Carneiro, o médico passou para outra narina. Sim. Ele só comia, assim, líquido, naquela seringa, tinha que injetar, né? Naquela borrachinha do nariz para chegar no estômago. Sim. Aí necrosou também, e aí ele tinha que fazer um processo para colocar na barriga. Então, nessa época, o médico resolveu operar. Vamos operar. Só que foi na época da pandemia. Começou a pandemia, fechou todas as fronteiras, não podia entrar, nós voltamos para casa de novo, e ele foi obrigado a começar uma quimioterapia no CTO. Ele fez 1 ano praticamente de quimioterapia. E depois desse tempo, o médico falou, agora é hora de fazer a cirurgia. Sim. Então ele foi fazer a cirurgia, tinha engordado um pouquinho, não foi grande coisa, mas ele fez. E quando o médico foi fazer a cirurgia, na época da pandemia, né, ficou eu e ele sozinho. Foi muito difícil, porque os filhos não podiam ir lá, nós ficamos sozinhos. E nessa época, ele foi para o hospital, eu fiquei com ele lá o tempo todo, eu tive quase que assinar um termo de responsabilidade, sim, porque não podia ficar lá por causa da pandemia. E aí o que acontece? Ele foi fazer a cirurgia, logo depois da cirurgia, o médico falou assim, me chamou, ele, o assistente, falou, olha, eu não tenho uma notícia muito boa para a senhora. Ele tinha que ir para o CTI. Falou, olha, nós não podemos fazer nada. O câncer já tinha tomado o esôfago, o pulmão, o intestino, em volta do fígado, tudo. Sim, sim. E nós tínhamos que fechar de novo. E ele falou, eu sinto muito, mas ele tem muito pouco tempo de vida. Naquela época, o hospital estava basicamente às moscas, porque pandemia, né? E eu me lembro que eu andava naquele corredor assim, para lá e para cá, chorando e falando, Senhor, tudo bem, que o Senhor me deixou aquele versículo, né? Uma bomba na época da minha vida. E eu falei assim, eu me lembro, eu sei, eu tenho certeza no meu coração que tudo de ruim que possa acontecer, e Tony ia falar, eu sei que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja gado no curral. Eu falei o versículo todinho. Quando chegou nessa parte, eu falei assim, eu sei, Senhor, que eu tenho que glorificar, engrandecer o teu nome, mas me alegrar o Senhor está pedindo demais. Eu não posso me alegrar. É muito triste, eu não posso me alegrar. E naquele momento, por incrível que pareça, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele disse assim, eu não estou falando... Engraçado que o Espírito Santo não fala aqui. Sim. Ele fala aqui. Que benção. E ele falou assim, eu não estou falando para você agradecer agora. Eu estou falando para você... Lembra do teu passado, lembra de onde eu te tirei. E nesse momento foi assim, difícil para mim, porque eu lembrei como se fosse um filme mesmo na minha frente. Aquele filme, e eu voltei lá na minha infância. Minha mãe queria um garoto, eu nasci menina.
Ela me rejeitou desde o início. Ela não queria uma menina, ela queria um garoto. Quando ela engravidou do meu irmão, 2 anos depois, ela queria abortar ele. Sim. Chegou a tomar, eram 3 injeções, né? Meu pai que aplicou e trabalhava em farmácia. E aí ele falou, ela tomou 2. E aí ela falou, vai que seja o garoto que tanto eu queria. E aí ela deixou. E foi o garoto que tanto ela queria. E eu fui completamente assim, rejeitada. Eu ia para casa da minha avó, eu ficava lá, meu pai que tinha que me buscar, porque por ela ficava só com meu irmão. Então, você já tinha nascido nessa época, né? Já, então... nessa época que ele nasceu, eu tinha 2 anos. Sim, né? sim. Então, logo depois, quando eu estava com 4 anos mais ou menos, e ele com 2, ela arrumou um namorado, um amante, que era um rapaz que trabalhava no bar embaixo da nossa casa. E meu pai não sabia de nada, né? Um belo dia ela resolveu arrumar a roupa dela toda, fez uma trouxa, literalmente, Sim. uma trouxa, e queria levar meu irmão e queria me deixar. Então o que ela fez? Ela me colocou na cama para dormir, já estava escurecendo, meu pai ia chegar de noite, e eu ia ficar ali dormindo, esperando meu pai chegar. Só que chegou um afilhado do meu pai e falou, não, você não pode ir embora e deixar isso tudo, e começou ali com aquela discussão com ela, e ela ia levar meu irmão. Ele não deixou levar e nisso meu pai chegou. E meu pai chegou, e eu me lembro que meu pai chegou e eles falavam muito, discutiam. E meu pai disse que ia chamar o meu avô, ela tinha muito medo do pai dela. E ela acabou indo embora e deixou meu irmão e foi embora. Ela foi embora e eu me lembro que fui para casa da minha avó, eu e meu irmão. Minha avó era uma mulher assim criada na roça, aquela pessoa assim muito batalhadora, guerreira, mas analfabeta. E ela era assim, ela apanhou muito, ela apanhava de arreio de cavalo, ela dizia. O pai dela fazia isso, então ela achava assim, criança para aprender tem que apanhar. Então qualquer coisa que acontecia, ela batia, uma correia desse tamanho de borracha, ela dobrava no meio, ela não batia no corpo todo não, ela batia só no lugar certo, mas batia, e muito. Então ficava aqueles vergões. E ela tinha mania também de batia num, batia no outro também para um não rir do outro. Então nós apanhávamos quase que todos os dias. E eu lembrei daquilo, lembrei também, assim como um filme, eu lembrei que quando eu tinha 8 para 9 anos, eu não podia contar muito com meu pai. Meu pai, ele era maravilhoso, mas ele só tinha 29 anos quando a minha mãe foi embora. Então ele tinha os amigos dele, ele tinha o trabalho dele, né? Mas ele sempre estava presente em casa com a gente. Fim de semana ele estava em casa, à noite ele dormia com a gente, ensinava a gente a rezar o Pai Nosso, né? E uma oração que eu nunca me esqueci, que é com Deus eu me deito, com Deus eu levanto, na graça divina do Espírito Santo. Depois ele ensinou isso para os meus filhos também. E depois disso a minha avó ficou muito enjoada de ficar cuidando de criança, ela já estava idosa, não queria cuidar de criança, e ela deu um ultimato para o meu pai. Você vai embora, leva o teu filho e deixa a Denise comigo. E ela falou, não. Meu pai falou, não. Onde vai um, vai todos. E aí veio a pior fase da minha vida. Aí o que ele teve que fazer? Isso daí gerou um processo. Sim, ele trabalhava no fórum nessa época, mas ele era só um escriturário. Então, o que aconteceu? Ele arranjou com um bispo daqui de Petrópolis, né, da Igreja Católica, que fazia muita escritura com ele no cartório, e ele conseguiu um colégio interno para mim, ali em Itaipava. Sim. Então eu fui para lá. Eu fiz 9 anos lá. Eu entrei em janeiro, em abril eu fiz 9 anos. Então eu fui para lá, fiquei lá, depois com o tempo eu fui descobrir que aquilo não era realmente um colégio interno. Eu até ir para o Celebrando a Recuperação, eu falava que era um colégio interno, porque para mim era mais cômodo, eu não precisava falar que eu tinha ido para um orfanato, mas era um orfanato. Por quê? Porque no Celebrando eu aprendi sobre negação, eu aprendi que isso era uma negação que eu fazia. Desculpa, só vou te cortar, porque muitas pessoas não sabem, né, o que é o Celebrando, né? A senhora poderia explicar para a senhora o que é o Celebrando, para muitas pessoas, de repente, né, ela acabou entrando na história, né, esse projeto. A senhora tem como trazer isso na linguagem da senhora, o que é o Celebrando? Então, o Celebrando a Recuperação é um programa, assim, maravilhoso. É um programa que ele veio dos Alcoólatras Anônimos, né? Os Alcoólatras Anônimos, ele é ótimo.
Só que é muito baseado na sua força de vontade, no seu querer, né? Um poder superior, pode ser qualquer poder superior. E John Baker, ele era crente, né? Mas ficava envolvido no mundo. E aí o que aconteceu? Ele acabou virando alcoólatra. E ele foi fazer o tratamento aonde? Nos Alcoólatras Anônimos, porque a igreja não trabalhava com isso. Isso em 1900 e qualquer coisa. Então, ele ficou curado e ele resolveu conversar com o pastor Rick Warren, que foi o que escreveu 2 livros, né? Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. E aí eles resolveram, juntos, colocar Deus no meio. E ele falou, bom, se não tem Deus e já está dando tão certo, mas acontece que muitas pessoas voltaram novamente ao vício depois. E aí ele falou, vamos colocar Deus no meio. E os dois se uniram e fundaram o Celebrando a Recuperação. Se eu não me engano, em 1993. Está espalhado pelo mundo todo, né? Já milhões de pessoas têm feito essa recuperação, né? Muito boa. E ele tem uma coisa incrível que eu quero passar para vocês aqui. Ele não julga ninguém. Ele não quer um programa que não critica ninguém. Você fala da sua vida se você quiser. Você vê todo mundo compartilhando e você tem vontade de compartilhar. E você tira aquela carga, aquele fardo que você carrega tanto tempo, né? É falta de perdão, é tantas coisas na nossa vida, né? E mesmo a negação, que eu não sabia nem o que era, é você se aceitar, você reparar os seus erros com quem você errou. E eu achei maravilhoso, fantástico. E eu já tinha conhecido esse programa, não agora. Eu conheci esse programa há uns 10 anos atrás, quando eu trabalhava com meu marido no Ministério da Família. Eu conheci a Cláudia, que é a que trouxe o Celebrando aqui para Petrópolis. Ela já está aí há uns 20 anos. E aí eu descobri que o mundo inteiro tem o Celebrando. E além de não julgar, ele não te condena, ele não te dá conselhos. O mais incrível é que você compartilha a tua dor, todos compartilham a dor, você sente a dor um dos outros, e quem fala com a gente é o Espírito Santo. Jesus está de ponta a ponta. Então, você acaba sendo livre, né? Você tem uma liberdade de colocar e deixar se curando. Basta só o querer, né? Exatamente. E muitas vezes a gente fala, eu mesma, eu não vou falar isso aí não, vou falar isso, vou falar da minha vida, todo mundo vai saber. Não tem problema, porque todo mundo fala. É aquela coisa que está te fazendo mal, é como se você comeu uma comida meio que te fez mal, e você tem que vomitar aquilo. Pois é, isso que aconteceu comigo, eu vomitei. Então, botei tudo para fora, fui curada de muitas coisas. Eu nem sabia, na realidade eu entrei no Celebrando para curar perdas e luto. Luto. Por quê? Porque depois que meu marido faleceu, antes um pouquinho dele falecer, voltando lá, né? O que aconteceu? Eu vi que ele ia morrer, ele estava mal, eu não sabia o que fazer, e eu dizia nas minhas orações, quando ele passava muito mal, parecia que ele ia morrer, ele estava agonizando, e eu levantava ele caía, e eu falava, não leva ele, Senhor, não leva, por favor, não leva. E eu dizia assim, eu não posso viver sem ele, eu preciso dele. Não, e eu ouvi dizer depois que essa doença mata muito rápido, e ele durou 2 anos. E eu senti que Deus estava tratando comigo. E eu dizia, não, Senhor, não leva, eu não posso viver sem ele. E nossas coisas da igreja, nós paramos tudo para cuidar dele. E aí veio uma irmã do meu coração, com o marido dela. Até eu brinco que ela é minha filha do coração. Chegou lá em casa e falou, você ouviu, Denise, o testemunho da pastora Tânia Tereza? Eu gosto muito dela. Ela fala muito sobre cura interior e as famílias, essas coisas. E ela falou assim, ela disse que o pastor Otto, é o marido dela, estava no CTI. E ela chegou na área dela, na área de serviço, e falou, Senhor, não leva o Otto, eu preciso dele, eu não sei viver sem ele. E disse que o Espírito Santo falou para ela assim, você precisa de mim. E eu fico arrepiada até hoje quando eu conto isso, me emociona muito, porque ela falou assim, o Espírito Santo disse para ela, você precisa de mim, assim como ele precisa de mim. E eu fiquei muito emocionada e estou também emocionada de contar isso, porque me desculpa se eu chorar. É porque ela falou assim, que o Espírito Santo falou, você precisa de mim e ele também. E eu aprendi, sabe, Jardel, que
com um pastor, uma vez falando numa pregação que o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E naquele momento, não que eu seja sábia, mas o Espírito Santo me deu essa sabedoria. E eu falei, Senhor, ele é teu, faz o que o Senhor quiser, eu não sou dona dele, eu não quero ver ele sofrendo. E eu descobri uma coisa quando eu entreguei ele, eu não queria entregar ele, eu falava, Senhor, não leva, não leva. E ele agonizando, e eu, não leva, Senhor, não leva. Até que eu falei, Senhor, ele é teu, o Senhor faz dele o que o Senhor quiser. Eu aprendi também, Jardel, uma coisa, eu aprendi que quem ama não é egoísta, o amor não pode ser egoísta. Então, naquele momento eu falei assim, Senhor, ele é teu, leva ele, faz o que o Senhor quiser, mas acalma o meu coração, Senhor, acalma o meu coração, porque eu não sei como que eu vou sobreviver sem ele. Eu tinha mania de falar, Senhor, não leva ele, eu não sei viver sem ele. Sim. E essa pastora falou a mesma coisa, Senhor, não leva o Otto, Sim, que era o marido dela, eu não sei viver sem ele. E naquele momento, sabe, ela falou e eu fiquei assim, muito passada com aquilo. Eu falei, leva, Senhor. Aí eu fui pro banheiro tomar banho, uma dor tão grande. Eu falava assim, Senhor. Aí eu lembrei daquele louvor que diz assim, desculpa. Sim, não, fica à vontade, não. Eu digo, tem coisas que vêm muito, né? E eu falei, Senhor, eu comecei a cantar aquele louvor que fala, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. E eu falava, Senhor, eu quero te entregar ele é teu. E o amor, sabe, eu aprendi uma coisa, o amor ele não é egoísta. Eu não podia querer ele comigo ali, todo, sabe, ele ficava entubado, ele... Aquela sonda no nariz, trocava de uma narina para outra, necrosou uma, depois a outra necrosou, depois aqui na barriga, doía terrivelmente. E a gente tinha que dar aquelas injeções ali naquele caninho horrível. Teve uma época que me deu um caroço que eu não conseguia mais. Ele mesmo, com aquela fraqueza dele, tinha que fazer. E eu, naquela hora eu falei, Senhor, ele é teu, ele não é meu, o amor não é egoísta. E eu não posso, Senhor, ficar querendo que ele fique comigo aqui. É egoísmo meu, Senhor. Então, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Denise, desculpa eu estar te cortando, tá? Porque eu queria assim, aproveitar essa situação na qual você passou. E com certeza tem pessoas que de repente estão passando pela mesma situação hoje, né? Com uma pessoa enferma. Você teria uma mensagem para deixar para essa pessoa, a qual hoje você traz paz para você? Que você possa passar, que traga paz para a pessoa que esteja acompanhando? Primeiro é o amor, né? O amor, tudo sofre, tudo padece, né? Jesus dizia isso, o amor, você não pode ver a pessoa que se ama sofrendo. E eu lembrei disso, eu falei, eu não posso ficar com ele sofrendo só porque eu não posso. E eu dizia, mais uma coisa, sabe, quando ele estava muito mal, eu dizia assim, Senhor, eu não posso viver sem ele. Eu dizia, eu não posso viver sem ele, Senhor, não posso viver sem ele. E aí uma vez eu ouvi num podcast, essa pastora mesmo, a pastora Tânia, ela falou a mesma coisa. Eu não sei viver sem o Otto, Senhor, não sei viver sem ele. E Deus falou no coração dela, você não sabe viver sem mim. É sem mim que você não sabe viver. Sem ele você sabe. E naquele momento eu falei, verdade, Senhor, eu não sei mesmo viver sem o Senhor. Aí eu comecei a cantar aquele louvor que diz, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. E naquele momento eu coloquei um louvor, né, na TV, e aí Deus, engraçado, ele colocou um louvor para mim, que eu, do nada assim, esse louvor veio no meu coração, que esse louvor, ele fala sobre o que você precisa é ser forte. Lembra, eu estou contigo. Mesmo pensando que você está longe, não perca a esperança. Confia, espera. E foi tão incrível, sabe? Eu fui lá no YouTube procurar esse louvor, e é Viva Adoração, o grupo, e eles cantaram esse louvor, e eu vi uma menina
Nesse louvor eu vi, eu botei, né, no YouTube, eu vi assim, como se fosse Deus, né, representando Deus de barba, aquele homem de barba carregando uma menina no colo. E quando eu vi essa menina, gente, eu chorei muito, 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 porque essa menina era igualzinho a mim quando fui para o colégio interno, que fui para o orfanato. Eu tinha, no orfanato, né, eu fui para o orfanato, eu tinha 8 para 9 anos, e eu tinha um vestido todo de anãozinho na barra, e a menina, eu tinha um cabelinho muito ralinho, lourinha, e esse homem barbudo, representando Deus, ele carregava essa menina no colo, e ele dizia assim, assim a música, né, passando, dizendo a música, então dizia assim, o que você precisa é ser forte, lembra, eu estou contigo, você não sabe amanhã o que te espera, não perca as esperanças. E eu me senti quando criança, no colo do Senhor, Ele me carregando no colo. E naquele momento eu falei, Senhor, eu te entrego Ele é teu, o Senhor faz o que quiser, eu só te peço que acalma o meu coração. Acalma meu coração. Então eu estava na cozinha arrumando umas coisas, e aí começou a tocar um louvor, e eu achei incrível esse louvor, né? Esse louvor ele falava sobre a entrega, né? Ele falava sobre Viva Adoração, parece o grupo, e ele dizia, depois eu vou lembrar e eu falo. Sim. Então, eu sei que eu chorei muito, 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 e eu entreguei e falei, Senhor, Ele é teu, sabe? Ele é teu, e eu não quero ver ele sofrendo, faz o que o Senhor quiser. E pouco tempo depois ele foi embora. Ele faleceu. Meu Deus. Denise, a tua história é uma história muito linda, que com certeza quantas pessoas se identificam, né? Porque tantas pessoas passam por isso, né? E assim, a nossa questão aqui, que nós vamos trazendo bastante no nosso quadro, o que se tornou a Denise após isso? Qual foi assim a recuperação que a senhora teve, que a senhora consegue olhar hoje, respirar e ver que a senhora saiu mais forte desse projeto, desse trabalho, dessa coisa toda que aconteceu, a dor toda, né? Que a senhora consegue ter essa força que a senhora tem para viver. Foi quando eu aprendi assim que ninguém é de ninguém, nós somos do Senhor, Ele nos criou, Ele nos colocou aqui. E uma outra coisa que eu aprendi é que é Ele que a pessoa principal da nossa vida é o Senhor. Nós estamos aqui por um tempo, eu descobri que o amor, realmente, ele não é possessivo. Amém. Não é aquela coisa assim de que é meu, eu quero ele para mim. Não, naquele momento eu fui pro banheiro, eu chorei muito, muito, muito. E eu me lembro que falei, Senhor, ele é teu, o Senhor faz o que o Senhor quiser. E você sabe que nós pensávamos que ele fosse viver pouco tempo, que o médico falou que depois da cirurgia não operou nada, só costurou. Sim, e deixou, e ele ainda durou 9 meses. O tempo de uma gestação. Sim. E nesse tempo dessa gestação foi incrível, porque Deus falava muito para mim. Ele falava assim, né, esse louvor, esse outro louvor que diz, né, que fala sobre, que foi até, esqueci o nome agora, ele diz assim, ele falava assim, você precisa de mim, é de mim, seja forte, né, você precisa de mim. Então, foi um momento assim, que realmente eu pensei, Senhor, eu preciso do Senhor, e foi bom o tempo que eu tive com Ele, eu tive 4 filhos maravilhosos com Ele, nós trabalhamos muitos anos na igreja, nós trabalhamos mais de 20 anos com casais, família, sem parar, ininterrupto, trabalhávamos com o encontro com Deus que tinha na nossa igreja, trabalhamos no Veredas Antigas, sabe, que tinha também na nossa igreja. Trabalhamos com encontro de casais lá em Teresópolis. Nós ministrávamos, às vezes, nas igrejas para casais. Então, foi uma vida, assim, muito saudável que nós tivemos, sabe? E após esse todo acontecido, após tudo isso acontecer, a vida ela segue, né? A vida segue. A senhora ficou viúva daí para frente, né? Não casou de novo. Não. Eu quis. Quando eu fiquei viúva, na realidade, eu pensei assim que
Na realidade, eu estava casada com Deus, né? Sim, Eu não sim. tirei aliança até hoje. Glória a Deus. Naquele momento, a minha filha foi lá para casa, os filhos Sim. deram muito apoio. E eu me lembro que naquele momento eu fiquei no quarto das meninas, né? Todos os meus filhos já estavam casados. Sim. Nós trabalhávamos só nós dois. Nós íamos para Sumaré, nós íamos para vários lugares onde tinha encontro de casais, Sim, né? sim, Teresópolis. de carro Nós mesmo. trabalhamos anos Sim. ali só em Teresópolis. Nós trabalhamos, eu acho que uns 15 anos ou mais com encontro de casais. Mais de 15 anos. E hoje a senhora não trabalha mais com casais? Porque a senhora ficou, né? Então, com certeza, esses casais continuam. A senhora... Esses casais, né? A maioria deles viraram filhos do coração. Amém. Então, o que aconteceu? Muitos ainda perguntam, mas eu achei por bem não trabalhar mais com famílias assim. Por quê? Porque trabalhar com casais precisa do casal. Sim, sim. Mas o que Deus colocou no meu coração? Trabalhar com mulheres. Que legal. Então eu trabalho com mulheres, principalmente viúvas. Opa. Deus colocou no meu coração trabalhar com viúvas, porque viúva Sim. é incrível, é um povo assim, muito sofrido. Eu comecei a prestar atenção que as viúvas, elas são as pessoas que mais trabalham na igreja. Sim, sim. E ninguém vê. É. É aquele trabalho de formiguinha, geralmente é na cozinha, no banheiro, é coisas assim onde ninguém gosta, Sim, muitas viúvas estão lá. sim. E eu amo isso, amo de paixão trabalhar com viúvas, porque a viúva eu descobri que ela é muito sofrida. Geralmente, as pessoas procuram muito quando está o casal. Quando está a viúva sozinha, ela não é muito procurada. Sim. Então sim. eu quis formar um grupo de viúvas, sabe? Eu até comecei a formar esse grupo com algumas mulheres. O nome desse grupo foi... como é que é? Casulo. Sim. O casulo. Das Então, borboletas, né? como manter um casulo, como viver no casulo. Porque é uma coisa que não tem ninguém, só te tira do casulo Deus. Ninguém te tira desse casulo. Sim, é a sim. própria borboleta. Borboleta, sim. Que Precisa vira bater. de lagarta, É. ela vira uma borboleta e ela sai do casulo. Então, o título que tinha que nós colocamos, Sim, né, para no trabalhar com as grupo, né, mulheres, no grupo. foi como sair do casulo. Porque é uma coisa muito difícil. Sim. Você sabe que o casulo é uma lagarta Sim, feia sim. que entra no casulo e ela se transforma, pela graça do Senhor, Um tempo, numa né? linda borboleta. E aquele tempo é dela e Deus. Sim. Se você tentar tirar uma borboleta do casulo, ela morre. Uma vez eu tentei, ela já estava quase do lado de fora e eu fui mostrar para meus filhos, só faltava uma pontinha e eu fui lá tirar aquela pontinha da asa e acabei com a borboleta. Sim. Ela não voava. Luta Ela dela. fica horas ali com aquela avezinha voando, como se estivesse assim recebendo a unção do Espírito Santo, Força, o vento né? do Espírito. Sim. E ela fica linda, e aí ela voa. Sim, Né? sim. E ela vai polinizar as plantas. Sim, Quanta sim. coisa ela faz. Mas é só ela e Deus. Sim. E a viúva é mais ou menos assim. As Assim. viúvas, elas entram na igreja, a maioria sai, ninguém percebe. Só Deus. Como a senhora, já que a senhora trabalha com viúvas, né? Isso é importante porque tem muitas viúvas mesmo que de repente vai olhar e falar, opa, é verdade. Quais são as maiores dores que a senhora consegue notar que uma viúva sente na sociedade que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Olha, a primeira dor que eu vejo é a seguinte, é que não sei porquê as igrejas não têm muito isso, sabe? Eu digo até pela minha igreja mesmo, né? Sim. Por exemplo, a gente tem muito trabalho assim, trabalho social, Sim. pessoas de rua. Nossa, nós temos um trabalho na minha igreja maravilhoso Sim. com pessoas de rua. Sim. Há anos já, né? Depois ele deu uma parada, mas a gente distribui muitas cestas para essas pessoas, Sim. sabe? Trabalhamos um trabalho lindo com mulheres, com homens, com adolescentes, com vários trabalhos nós temos. A minha igreja, ela é fantástica. Tem trabalho para todas A minha as... igreja é ali da Catedral Metodista. É um sim. trabalho fantástico que nós temos ali, um trabalho com família, enorme o trabalho que nós temos com família. Eu faço parte do trabalho com a família. Um ministério de mulheres Sim. maravilhoso. Então, aonde que existe mais as viúvas, esse trabalho que não é tão específico, mas trabalha com muitas viúvas,
é na nossa sociedade de mulheres. Sim. A maioria é viúva. Então, a dor que a senhora sente, que as viúvas sentem hoje, é que elas são abandonadas. Mais ou menos isso. Sim. Que Não digo da minha igreja. A minha Sim. igreja nós temos esse trabalho com as mulheres. A maioria é viúva, Sim. né? E assim, nós temos muitos trabalhos na nossa igreja. Sim. Mas eu digo assim, específico para viúvas, como eu gostaria, sim, eu não vi em nenhuma igreja ainda. E a viúva sente isso, né? Ela sente, por quê? Ela sente, porque olha que coisa incrível. Aí eu comecei a pesquisar, né? Sobre viúva e descobri uma coisa incrível, que na Bíblia, sim, só quem viu aquela viúva entrar com aquelas moedinhas que não valia nada, aquelas 2 moedinhas, foi só Jesus. Olha, os discípulos estavam ali, as pessoas estavam ali dentro da igreja, ninguém viu, Mateus, mas Jesus viu. Lucas, né? A senhora tem esse versículo, a senhora falou que tinha anotado esse versículo. Que é bom passar esse versículo para as pessoas, porque as pessoas elas estão meio... É verdade. Ela está ali, eu não tenho aqui, mas ela está nos evangelhos. Sim, de Lucas, Mateus. Lucas e Mateus, se eu não me engano, a viúva pobre, que entrou ali, né, ali no tabernáculo para dar as 2 moedinhas dela e ninguém viu. Então eu anotei no papel. Sim, mas então o que acontece? É bom que as pessoas vão pesquisar. Isso. Ali nos evangelhos, Lucas, Mateus está ali. Ela entrou, ninguém viu, só Jesus. Então eu cheguei à conclusão, o que me faz feliz, assim, a única alegria que eu vejo em ser viúva é que Jesus nos vê o tempo todo. Amém. Ele não nos abandona, ele nos vê o tempo todo, sabe? E ele deixou uma mensagem para as pessoas, para os discípulos, para todos, né? Cuidem das viúvas e dos órfãos, né? E nós temos sim, quer ver também, eu tenho anotado, mas também agora eu não lembro, mas olha, Isaías ou Jeremias fala sobre isso, que Jesus, olha que coisa incrível, depois eu te passo, aí tu passa pro pessoal. Sim. Lá em Isaías ou Jeremias, ele fala assim, Deus, ele é marido de viúvas, olha... Cuidado que ele tem. Então, olha que coisa linda. Ele é pai de órfãos e marido de viúvas. Então, quer dizer, então você viu que marido. Então, tipo assim, ali se você ler, eu até acho para todo mundo ler, procura ali, né? Sim, ele diz assim, colocar embaixo, é das viúvas, sobre viúvas, sim, e ele diz assim que ele é que cuida. Sim. Você já imaginou? Jesus falando que ele é marido, Deus falando que é marido de viúvas e pai de órfãos. A maioria das viúvas que eu descobri são órfãos. São órfãos, E lá, se eu não me engano, em Provérbios, diz também que ele ali também fala, que ali já é marido de viúvas, né? No outro já diz que ele é pai de órfãos. Sim. E ele também é protetor de viúvas. Sim. E engraçado, a maioria das viúvas são órfãs. Sim. Porque elas já são idosas. Sim. Então eu fiquei muito emocionada. Por quê? Porque eu vi que realmente ele ali o tempo todo, ele cuida das viúvas. E se Deus cuida das viúvas, o que mais que a gente vai precisar? Por quê? Porque ele coloca pessoas para cuidar de nós. Te colocou aí, ó, para mim falar comigo. Sim. Para trazer isso aqui para outras pessoas que precisam também. Pessoas, né? Exatamente. Sim. A senhora vê a diferença, Denise, de viúvas para viúvos? Porque a gente vê que o homem ele não tem tanta essa necessidade desse cuidado. A gente vê que o homem, quando fica viúvo, eu acho que ele se lança mais, ele se joga mais, daí ele vai. A viúva ela fica mais retida, ela fica mais... reservando a memória, né? Consegue ver olha, isso? Eu percebi uma coisa muito interessante. Depois que eu fiquei viúva, eu comecei a fazer uma pesquisa. Viúva. Os viúvos, engraçado, dificilmente você vê um viúvo terminar viúvo. Sim. Porque o que acontece? Geralmente ele casa novamente. Sim. Sabe por quê? Sim. Olha o que eu percebi, pelo menos na minha igreja, outras igrejas, eu tenho um filho que mora no Maranhão, eu vou para lá e eu faço essa pesquisa onde eu vou. Sim, os homens, se eles ficarem viúvos muito tempo, eles morrem. Interessante, eles morrem. Eles morrem, eles não suportam. Sim. Então, olha que coisa engraçada, eles têm que casar para sobreviver. Sim. E eu já conversei com alguns viúvos, até da família mesmo, sim, né? Sim. Por que isso? Porque eles ficam assim sem ter o que fazer. Sim.
Porque o que acontece? Geralmente a mulher é que cuida. O marido cuida da mulher, mas eu digo que fisicamente, né, espiritualmente, mas eu digo assim, a mulher é que é mais chegada, né, à família. Que acolhe, né? Acolhe. Essa de Filhos, acolher, né? ela acolhe os netos, os filhos, o marido, Isso. e eles ficam muito na deles. Sim, Então, sim. o que acontece? Eles ficam, quando a mulher morre, eles entram em depressão, Sim. eles têm que arranjar alguém. Se eles forem crentes, eles têm que casar depressa. Se for do Sim. mundo, arranja uma aqui, outra ali, né? Sim, sim. Então, são coisas assim que isso foi uma pesquisa que eu mesma fiz diária, sabe? Sim, Eu sim. resolvi fazer essa pesquisa. Não, mas é bom, porque o que acontece? Porque as pessoas elas acabam nem notando, né? Por isso que é importante conversar com uma pessoa que passa por isso, porque passa por despercebido. Né? A viúva, a gente acaba não dando um certo carinho que precisa dar, né? Porque, não, ela já viveu, ela sabe, ela tem neto, tem filhos. O homem, a gente acaba também deixando a vida acontecer, vai casar de novo, e deixa as coisas acontecer, e acaba a gente não tá tendo essa preocupação a qual a senhora está passando. E eu achei interessante que nesse período que eu fiquei nesse orfanato, como eu contei, né? Eu fiquei quase 5 anos nesse orfanato, e as pessoas, depois quando eu falei que lá na frente, né, que eu contei, quando Deus me mostrou, né, de onde eu vim, então que eu liberei meu marido. Sim, então, sim. realmente, para que Deus fizesse a vontade dele, eu vi ali que muitas meninas aquilo ali era um orfanato, era largada ali na porta da escola, e muitas não tinham pai, não tinham mãe, não tinham nada, elas eram adotadas por outras pessoas. Sim. Eu não, meu pai ia sempre lá, toda semana. Meu pai chegou ao ponto de fazer trabalho, ele trabalhava no fórum, ele fazia trabalho de graça para a escola para poder me visitar toda semana. Sim, então eu era muito, pelo meu pai eu era muito querida. E eu achei incrível, por quê? Porque ele, ali eu via, né, a dificuldade, como as mulheres eram valentes, lutavam, sim, mesmo os maridos indo embora, sim, elas ficavam. E eu trabalhei também na nossa creche, nós temos uma creche, a minha igreja tem uma creche, sim, no Alto Independência, aonde a gente, na minha época, eu saí de lá já tem 15 anos mais ou menos, sim, eu trabalhei ali durante 10 anos mais ou menos, e eu me lembro que o tempo que eu trabalhei ali, eu via muitas mães e não via, e poucos pais. Sim, sim. Então eu percebi que as mulheres, elas são mais valentes nessa parte, de cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar de tudo. Os maridos, eu percebi que eles são mais cuidados. Sim, sim. Não tem nada contra, sim, mas eles são mais cuidados. Sim, sim. Então, realmente, eu percebi que os homens que ficavam sozinhos, eu morei no BNH há muitos anos, e os viúvos que tinham ali, 2 talvez, ou 3 que moravam sozinhos, morreram rápido. Sim, sim, sim. E os outros que se casaram... A mulher continua, por isso que tem uma... Então, eu notei isso, eu notei que o homem, ele é muito forte, braçalmente. Sim, sim. Sabe? Emocional, mas o emocional, a mulher é mais forte. Né? Geralmente as mulheres, nem todas se casam, principalmente as mais velhas. Sim. Elas não se casam por quê? Porque elas ficam mais livres, sim, principalmente as que têm um trabalho, as religiosas, né, que têm um trabalho em igreja, ela trabalha muito mais na igreja. Sim, sim, ela se envolve, né, em coisas. Se ela arranjar um marido, sim, vai ser, né? Não pode, né? É bem cuidar do marido, né? Igual o meu caso, quando eu fiquei viúva, né, eu já estava com meus filhos todos casados, sim, então trabalhava só eu e meu marido. Isso foi difícil para mim por isso, que era só eu e ele e eu, e nós andávamos por aí afora, sim, e nós fazíamos muitos seminários, muitas, sim, coisas, sabe? Mas eu realmente vi, uma coisa eu percebi ali, quando eu vi ele muito mal, que ele caía, ele passava mal, e na época da pandemia os filhos não podiam ir, e eu pegava ele, e eu pequenininha, ele com 1,80 m, e eu tentava, chamava ele, e eu chamava ele de Morico, eu tratava ele de Morico, amoreco. Com o tempo passou a ser Morico, eu era amorzinho, com o tempo passei a ser mozinho, e eu falava, Senhor, não leva ele, não leva, eu não sei viver sem ele. Sim. Até que um dia o Espírito Santo falou no meu coração, você não consegue viver sem mim. É sem mim que você não consegue. Então, aquele dia eu entreguei mesmo, que eu ouvi a pastora Tânia também, eu descansei, entreguei, quando Deus levou, antes de levar, ele ficou no hospital, era para ele ficar no CTI, o médico, Deus fez uma coisa tão grande na vida daquele médico, que ele era um médico assim, meio rabugento, sim, um médico, sim, maravilhoso, mas meio rabugento. E aí, aí eu me lembro que ele fez uma coisa incrível, todo mundo reuniu comigo, isso já tem 5 anos e pouco, e falou assim, a senhora agora vai para casa e vai ficar no CTI.
Eu pensando, meu Deus, como é que ele vai ficar no CTI? Ele não ficava longe de mim de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Esse médico, que era o mais rabugento, me chamou e falou assim, chamou a equipe médica, Alcides Carneiro, e ele falou a coisa mais linda que eu podia ouvir na minha vida. Ele falou, olha, nesses 2 anos que eu trato desse homem, eu nunca vi esse homem sem essa mulher, e nunca vi essa mulher sem esse homem. Vamos montar um mini CTI aqui em cima e vamos deixar eles 2 juntos? E eu fiquei. E ele que tinha vida, talvez para poucas horas, né? A gente estava esperando ele morrer no dia seguinte. Ele ficou 1 semana. E com isso, eles deixaram... tinha uma enfermeira lá, olha como é que Deus é tremendo, tinha uma enfermeira que estava cuidando da parte ali, né? Estava sendo... cuidando daquela parte. Estava ali aquela parte, né? Dirigindo aquela parte. Os filhos chegaram todos para ver ele. Tinha que entrar um de cada vez. E ela falou assim, pode, deixa todos. Foi a despedida dele. Ali ele despediu de todos os filhos. E no dia seguinte ele entrou em coma. Colocaram cadeiras e nós sentamos ali, foi uma coisa de Deus. Onde já se viu no Alcides Carneiro, CTI, e eles todos ali não podiam entrar, e Deus usou aquela enfermeira e ela deixou a gente ali, foi maravilhoso. Depois disso tudo, ela como é que se diz, ele já voltou para casa, né? Ou melhor, ele, naquela época mesmo, ele já partiu. Ali mesmo. Dali. No dia seguinte, ele foi embora. No que a senhora está trazendo, o amor de vocês manteve ele um tempo mais com vocês, né? Porque acho que quando você dá amor, a pessoa sente, né? Porque esse carinho, essa dedicação a qual vocês se dispuseram a entregar a ele, manteve ele saudável por mais um tempo, né? Da forma que a senhora está falando. Eu aprendi, né? Com essa pastora mesmo. Sim. E também uma pregação que eu ouvi. Deus fala de todas as maneiras, é só a gente querer ouvir. E aí dá vazão para o Espírito Santo que ele fala. E ele fala, essa pessoa falou assim, né? Que Deus não era egoísta. Sim. Sabe? Deus não era egoísta. Sim. E Deus queria, olha que coisa linda. Deus quer todos nós, todos os filhos dele na glória junto com ele, o mais rápido possível. Sim. Porque ele não é egoísta, ele não quer que a gente fique sofrendo. E aí o que eu pensei naquele momento? Eu falei, meu Deus, eu estou sendo egoísta, eu não quero ser egoísta. Eu falei, Senhor, eu não quero ser egoísta, o Senhor faz o que o Senhor quiser, o Senhor leva, mas prepara meu coração. Sim. E foi tão incrível que ali no hospital eles prepararam meu coração, não me deixaram ir para casa, fiquei com ele até a última hora, sabe? E os filhos todos juntos ali, o filho que mora no Maranhão, pois olha, naquele momento o filho ligou, ele nem podia imaginar que a gente estava todo mundo reunido ali, pois olha, o filho ligou e o meu marido abençoou um por um. Achei lindo, né? Igual Abraão, Isaac, abençoou todos os filhos que estavam ali. E o que estava no Maranhão, ele levantou a mãozinha, já quase não aguentando, e abençoou. Foi a coisa mais linda do mundo. E no dia seguinte ele entrou, naquela noite ele entrou em coma. E 2 dias depois ele partiu. O bom que deixou uma memória muito bonita, né? Porque pelo que a senhora fala, a senhora conseguiu guardar uma boa memória de toda essa situação, né? A senhora hoje fala, até dói porque a senhora lembra, mas a senhora fala assim com prazer, né? Ele foi um homem exemplar na vida da senhora, foi 50 anos de verdade. Nós íamos fazer 50 anos de casados, né? Sim, e realmente eu abri mão, foi doloroso, mas eu abri. E aí eu fiz quando eu fui para casa, foi muito interessante que quando eu fui para casa, a minha filha mais nova resolveu ficar comigo. Mãe, eu vou ficar contigo uns dias aqui, porque eu não quis ir para casa de ninguém. Sim. E eu não tinha como voltar para minha cama. Era muito recente. Aí, conclusão, ela falou, mãe, eu vou ficar aqui. E eu fiquei no outro quarto, e ela ficou comigo, e comigo ali uns 2, 3 dias. Depois eu falei, não, vai, que você tem tua casa, tem teu marido, filho, estava da escola. E ela foi, naquele dia, eu me lembro que eu voltei pro meu quarto, botei o travesseiro nem do meu lado, nem do dele, botei no meio. Sim. Sabe? E falei, Espírito Santo. A hora que eu ia tirar minha aliança, eu tenho ela até hoje, eu ia tirar, botar aqui no pescoço, guardar, não sei, né? Tava viúva, o que eu ia fazer com a aliança? Aí todas essas minhas amigas tinham tirado, mas eu não queria tirar. Aí eu olhei para essa aliança e falei, Espírito Santo, eu não vou tirar essa aliança não. Essa aliança agora não é mais minha com ele, é minha e tua. Eu falei, Espírito Santo, se o Senhor mora dentro de mim,
Se o Senhor é um Deus que está comigo o tempo todo, até a consumação dos séculos, até que eu me vá, o Senhor está aqui dentro. Então agora eu quero que o Senhor permaneça comigo, Espírito Santo. E eu falei, olha, eu quero que o Senhor fique comigo o tempo todo. Essa aliança agora é nossa, é minha e tua. É minha e tua. E eu aprendi uma coisa engraçada. Quando eu vou dormir, eu faço a minha oração, eu oro, eu falo Espírito Santo. Tem vezes que parece até uma coisa que eu falo Espírito Santo. Agora vamos dormir, agora eu falo todas as minhas orações. Tem horas que a minha filha morre de rir, né? Que eu moro sozinha. Sim, mas sim. eles estão sempre juntos. Sim. Eu falo, tem hora que o sono não vem, aí eu levanto a coberta e falo, Espírito Santo, entra aqui, tá muito frio. Me esquenta. É bom que a senhora agora arrumou um parceiro de verdade, né? Porque o Espírito Santo, ele E eu veio sinto realmente, eu acho que a maioria das viúvas, elas se sentem sós. Mas se a gente tiver certeza de que o Espírito Santo está ali com a gente o tempo todo, ele é aquele que não sai nunca. Sim, sim. O filho vai embora, volta, neto vai embora, volta, não é verdade? Sim. Então. Dona Denise, olha, que testemunho lindo, né? A senhora também me desculpa porque a gente tem um tempo, né? E eu queria, assim, nosso programa tem uma coisa que a gente faz, um quadro, que se chama Rapidinha com o Jardel. São perguntas que a gente faz rápidas, assim, bate e volta que se fala, né? E nós queríamos aproveitar esse testemunho da senhora para perguntar um pouco sobre a senhora, tá? As perguntas acabam sendo mais objetivas, tá? Como a senhora, né, se vê hoje como serva de Deus, filha desse pai que cuida dos órfãos e dos viúvos? Como a senhora se enxerga hoje sendo filha desse Deus? Olha, eu me sinto muito mais filha. Sabe por quê? Porque naquela época, quando eu trabalhava com meu marido, com casais, eu conhecia a Cláudia Midon. Sim. É a que trabalha aqui do CR daqui da PIB, né? Sim, eu sou da Metodista, mas ela trabalha na PIB com o marido dela. Sim. E foi tão incrível que nós tínhamos um grupo, né, que a gente ia pelas igrejas, sabe? Sim, sim. E aí era muito interessante, a gente tinha um trabalho com mulheres. Sim. Com mulheres nessa época. Sim, sim. E a Cláudia trabalhava comigo. E nessa época eu fiz amizade com a Cláudia e a gente trabalhava junto. Até que nós chegamos numa igreja uma vez lá embaixo aí na Baixada, não lembro bem agora. Então, e olha o que aconteceu. Era uma escola dominical e os homens resolveram ficar. Resolveram não sair. Eles tinham que ir embora porque as mulheres teriam ali agora aquele momento. Era a vez delas, né? A gente tinha aquele. Chamava Ânima. Sim. O grupo. Ânima, só mulheres. E aí ficou o pastor da igreja, que tinha sido aqui da nossa igreja, aqui da catedral. Em Andorinhas, o lugar lá embaixo. Andorinhas. Sim. E aí ele estava cuidando de uma igreja lá e ele falou que eu tá com a mulher dele. Tá bom, faz aí, eu vou ficar com as crianças. Né? Ele tem 2 crianças, se eu não me engano. 2 crianças. Tinha uma menina na época, parece que um garotinho, não lembro bem. Não lembro direito. Tem muitos anos. Sim, sim. E aí ele falou assim, eu vou ficar aqui cuidando das crianças, qualquer coisa que precisar. E era uma escola dominical e os homens que não quiseram ir embora. Que bênção. Não quiseram ir embora. E ali a senhora se achou E ali amada, foi maravilhoso, porque bênção. nós éramos um grupo de mulheres que trabalhávamos com mulheres. E naquela época eu ainda não era viúva. Sim. Eu tinha o meu marido. Ah, sim. Então sim. o que aconteceu? Por causa do pastor o pastor ficou sozinho com aquela almarada toda. Aí, quando nós voltamos para Petrópolis, foi um tal de que os maridos queriam também. E aí nós fomos para outros lugares, fomos lá para perto do Carmo, Cantagalo. Sim. Nós fomos para os lugares aí, começamos a sair daqui de fora. Nossa, e os maridos juntos. Que Os maridos bênção, juntos. que Olha, foi uma bênção. coisa maravilhosa. Que bênção. E ali eu fiz amizade com a Cláudia Midon. E eu fiquei sabendo desse trabalho dela. Sim, sim. Aí o que eu fazia? Quando eu estava trabalhando com meu marido, com casais, e a gente via que eles tinham problema, as mulheres, né? As mulheres tinham problemas, e os maridos também. Porque a Cláudia aqui, o CR é homem e mulher. Sim, então, o que nós fazíamos? Quando o problema não era com casais, o problema era era na infância. Sim. Ela na infância e ele na infância. Então nós trazíamos aqui para a PIB, para a Igreja Batista, com a Cláudia e o Beto, marido dela. Sim. E o que a gente fazia? Meu marido ficava com os homens e eu com as mulheres. E com isso eu fui aprendendo. Sim. Aprendendo. E quando eu fiquei viúva,
Veio na minha cabeça, por quê? Porque eu fui no Maranhão, não vi trabalho com viúvas. Eu vim aqui, não tinha trabalho com viúvas, em lugar nenhum. Não é só minha igreja, não. Em igreja nenhuma eu encontrei trabalho com viúvas específica. E hoje a senhora consegue ver esse trabalho? Assim, a senhora consegue ver algum local que tem esse trabalho? Consigo. Consegue? O Celebrando. Amém. Oh, benção, isso. Aqui, Eu isso não podia Celebrando. sair daqui sem falar. Amém. O que me cativa no Celebrando é isso. Porque eu tenho um pastor da Igreja Batista, lá perto da minha casa, ali, Batista, ali, né, eu moro no Touzete. Sim, sim. Maravilhoso, pastor Paulo, Sim. Paulo Sérgio. E aí ele se dispôs. Ele falou para mim assim, minha irmã, se você quiser, a gente monta uma sala aqui e você vai trabalhar com as suas viúvas. Que bênção, Eu glória a achei Deus. maravilhoso. Mas nessa época a Cláudia me chamou. Eu lembrei daqui. Sim. Lembrei sim, assim, sim. Deus, o Espírito Santo me mostrou. Sim. E eu vim pra cá. E a senhora não abriu esse projeto lá na igreja do Paulo? Não cheguei a abrir por quê? Porque naquela época, a igreja dele é uma igreja pequena até, Sim, né? pastor Paulo. E eu naquela época ainda estava saindo da pandemia, aquela Sim, coisa meio sim. confuso, meio complicado. Todo mundo tinha que ir de máscara. Aí o que eu fiz? Eu vim de máscara aqui na PIB. Sim. Mas aí a PIB estava começando, porque ela fazia online, Sim, por causa da pandemia. sim. E ela estava começando. Eu cheguei ali, a Cláudia me reconheceu, lembrou de mim, eu lembrei dela. Isso. E aí Aí o que eu fiz? Trabalho com mulheres. Sim. Mas o mais incrível que eu vejo, digo para você, que o Celebrando trabalha, por quê? Porque o que tem de viúva no meu grupo... Mas é bom que elas se Não tá identificam, escrito. né? É bom que as viúvas se identificam, É né? incrível. Por exemplo, ano passado, meu grupo estava cheio de viúva. Que bênção. Eu glória tenho a um Deus. grupo aqui, eu trabalho também na Wesleyana, Sim. na minha igreja. O ano passado eu trabalhei na minha igreja e também tinha viúvas. Sim. Então é engraçado, eu acho que é uma coisa tão de Deus que parece que as viúvas, eu atraio as viúvas. Mas não é que a senhora atrai. Eu acho que o Senhor, ele faz os processos e vai identificando, porque todos nós que nascemos, somos numa igreja, nós temos uma missão, né? Todos nós temos uma missão. E acho que a missão, ela vai sempre bater naquilo que a gente vive. Porque é muito mais fácil eu falar daquilo que eu vivi do que eu falar de algo que eu ouvi falar, né? Então, acho que as pessoas acabam identificando a senhora porque a senhora viveu. Então, a senhora consegue ver a dor, consegue ver o sofrimento das viúvas, a senhora consegue chorar com as viúvas porque a senhora sente a dor que elas sentem. Então, para a senhora é muito mais fácil do que uma pessoa que está com o marido e acha que muita coisa é de bobeira da viúva, né? É viúva. E eu tenho bastante viúvas que me acompanham. Glória Eu tinha a uma Deus. que queria me colocar um grupo de viúvas, né? Então, que eu cheguei a montar um, né? Ela Sim, montou pra sim. mim. Depois ela faleceu, eu não entendo muito Sim, disso, sabe? nossa, Eu sou meio do tempo antiquado. Não, sei mexer muito não, mas nessas coisas. Deus vai levantar alguém, em nome de Jesus, alguém que queira ajudá-la, que é importante. É Então, importante grupo de sim viúvas. fazer. Mas eu sempre tenho engraçado. Onde eu vou, eu acho até interessante que às vezes eu estou num lugar conversando, não sei o quê, de repente a gente tem um trabalho muito lindo aqui mesmo do Celebrando, Sim, sim. que a gente vai para São Paulo, sabe? Bênção, E aquele glória a grupo, Deus. e eu fico no quarto com alguém, daqui a pouco alguém, Viúvas. você é viúva? Eu sou viúva, você também é viúva. Então eu acho assim, as viúvas se atraem. Sabe por quê? Porque a viúva, eu aprendi uma coisa muito interessante que eu quero deixar aqui. As viúvas, elas têm uma dor diferente. Sim. Sabe por quê? Na minha igreja tem trabalho com sóis. Sim, Tinha. sim. Agora deu uma parada, mas há muitos anos sempre teve trabalho com sóis. Sim. E nesse sóis entra divorciado, viúva, solteira. Mas você sabe que eu aprendi uma coisa? A dor da viúva é diferente. Sim. Geralmente a solteira, ela é solteira porque quer. Isso aí, amigo. Vontade dela. É. Não quero me aborrecer, quero ficar solteira, né? Isso aí. Agora, e outra coisa que eu acho assim, a viúva não. A viúva, ela não é sozinha porque ela quer. Sim. Ela é sozinha. Ou então tem gente que fala assim, eu não quero ser solteirona. Eu tenho várias amigas que falam, não quero me aborrecer, não quero ter filho, não quero ter marido para ficar me Sim, controlando. E aí você sabe o que acontece? Acontece que as viúvas ficam mais assim, deixadas para aqueles piores trabalhos da igreja. Sim. E eu lembro, na Bíblia também era assim. Você lembra que só Jesus viu aquela viuvinha entrar ali e botar aquele dinheirinho de nada? Sim, sim. E a igreja, para te falar a verdade, eu não estou falando a minha. Sim, A no minha- geral, né? A minha é top.
né? Porque é a minha. Sim. Amém. Glória a Deus que a senhora... É a minha. Mas Isso é olha, benção, eu isso vou aí. muito na Juliana também, na Sim, igreja da minha filha. Eles têm um trabalho também assim. Lindo, né? Lindo. Isso é bom. Então, os Glória a pastores Deus. querem. E qual que eu estava te falando? Esse pastor Paulo Sérgio, Sim. né? Queria montar lá na igreja pequenininha e ele queria. Ele falou: minha irmã, a igreja está aberta, está de portas abertas para você fazer esse trabalho. Porque a viúva, ela é engraçada. Agora que eu sou, só entende uma viúva quem é viúva. É E isso aí. nem viúvo, nem viúvo, porque o viúvo casa, porque senão ou ele morre, ou ele não sabe fazer comida, ou ele não sabe como viver. A viúva, ela faz tudo, e mais um pouco, e mais um pouco. Então, por exemplo, se a viúva era presa dentro de casa, porque tinha que cuidar de filho, depois que os filhos casam e ela fica viúva, ela só cuida. A minha obra é do Senhor. Amém. Eu só trabalho pelo Senhor. Amém. Viajo, vou pra cá, vou pra lá. Eu vou aproveitar essa ocasião que a senhora está falando, né? Porque no desenho está falando muito do CR. Aonde a gente encontra esse CR? Onde as pessoas podem encontrar esse projeto? Porque a senhora falou PIB, falou, né? A senhora tem assim, o endereço desse lugar para as pessoas que quiserem, que se tem que conhecer, estar também precisando desse Celebrando a cuidado. recuperação? O Celebrando a Então, Recuperação. celebrando a recuperação, eu só conhecia da PIB. Sim. Porque é aqui, Isso né? aqui na- E começou aqui. E olha, ele não é novo, não. Ele já tem 20 anos. Sim. 20 sim. anos aqui, com a Cláudia Midon, ela Sim. e o marido. Sim. Mas o que acontece? Tem outros lugares, no Rio tem. Sim. O Brasil inteiro. Aqui em Petrópolis, tá a senhora cheio. conhece, é na Usiliana Central, né? Na Central. A Eugeliana, nós até, a Cláudia, que pegou o nosso grupo daqui E e distribuiu, foi implantar né? lá. Sim, Lá está sendo sim. implantado. Amém. Né? Glória a Graças Deus. a Deus. No Alto o da Serra pastor- também tem. Alto né? da Serra tem. Na minha igreja ali na Na Catedral tem. Catedral também tem. Tem ali na subida da rua Dom Pedro. Sim. Olha, ele está esparramado para um bocado de lugar. Amém. Então, as viúvas que precisarem de ter esse apoio, elas podem se chegar a esses lugares. Pode ir lá, que eu já elas falei. vão ser Eu já falei abraçadas. com a Cláudia que eu estava querendo montar um grupo só de viúvas. Amém. Ainda amém. não consegui, não. Vai chegar, vai Mas chegar. olha, a vai maioria é chegar. viúva. Na minha igreja, uma grande parte foi viúva. Amém. Porque a viúva, ela se sente muito assim. Porque a viúva, ela não perdeu o marido porque ela quis se divorciar. Sim. Ela não perdeu o marido porque ela não queria mais ele. Sim. Foi arrancado, Sim. sabe? Então é como uma coisa assim, Deus quis. E a maioria delas não entendem que Deus quis. Sim. Então é como Deus se arrancasse assim o teu coração, sabe? Assim, eu não digo coração. Eu digo assim, coração a gente fala quando perde um filho, né? Você perde um filho é como se arrancou o teu coração. Mas eu digo assim, é como se perdesse um braço. Sim. Quando Membro você do fica corpo, viúva, né? você perde ou o teu braço direito, ou o teu braço esquerdo, ou tua perna. Você não consegue caminhar do mesmo jeito. É muito Sim. sofrido. Então esses trabalhos, eles estão por aí. Amém. Denise, nós estamos indo para o final, né? A senhora até me perdoa, porque a gente quer ouvir mais da senhora, com certeza tem mais aí, que a senhora tem uma história muito grande, muito bonita, porque a gente vai para o CR, a gente acompanha um pouco da história da senhora. E com certeza eu não queria a senhora novamente aqui, porque com certeza as pessoas vão querer ouvir mais o que a senhora tem para poder passar, essa experiência gostosa, essa coisa de recuperação, porque é uma recuperação, É uma né? recuperação. Porque a senhora perdeu o marido da senhora, a senhora está aí de pé. A senhora está aí, sabe, fazendo, trabalhando, cuidando de outras pessoas, porque as nossas dores, elas servem para sarar outras dores, né? Então, que o Senhor venha continuar usando a senhora de forma grandiosa, que a senhora é um instrumento de Deus na terra, tá? A senhora guarda isso no coração da senhora, porque hoje, muito raro a gente ouve falar sobre as viúvas. E hoje a senhora abriu, assim, abertamente aqui no nosso meio, para quem já está nos acompanhando, que as viúvas precisam de cuidado. E tem lugar para se cuidar, para se tratar. Tem lugar, mas é aquela coisa, a maioria das viúvas, elas ficam muito na delas, muito voltadas para aquela dor, e aquela dor, e aquela dor, e elas esquecem que ela tem muita coisa para dar. Sim, Não é verdade? sim, isso aí. Eu sofro de uma doença incurável. Aquela coisa, eu não sei se semana que vem eu vou estar aqui, eu não sei se mês que vem eu vou estar, não sei se amanhã eu vou estar, mas no entanto, tudo que eu posso, eu quero fazer a obra do Então, Senhor. a senhora vai ficar até Jesus falar, filha, a senhora tem que procurar mais gente. Em nome de Jesus. É isso aí. E nós vamos querer a senhora mais vezes aqui, trazendo agora outras experiências, porque com certeza a senhora tem mais experiências para passar, com certeza a senhora tem mais história, que vai, as pessoas do outro lado vai se identificar com a história. Meu amado, eu lembrei aqui agora, parece que Provérbios, Salmos, Sim. diz assim, olha, que o Senhor, Ele é marido de viúvas. Isso.
Isso, é um Então, salmista. lá em que eu falei, né, em Isaías ou Jeremias, ele é marido. Sim. Ele é marido. Sim, sim. E, peraí, marido que eu falei agora... Marido de viúvas. Você não me perdoa também que eu acabei Pois de agora entender. Eu não entendi. marido Tá, de, perdão. eu sei que ali ele diz assim, que ele cuida, ele é Sim, pai, ele sim. cuida, ele faz tudo pelas viúvas. E lá diz que ele é marido de viúvas. Sim, Agora sim. você imagina, se você tem um marido como Jesus, tu precisa de De que mais mais? crente. Aleluia. Nada nessa Que as vida. viúvas peguem isso pra vida, pra si, e É. tenham essa No essa outro diz que ele é certeza. pai, tem um que diz que ele é pai, Sim. diz que ele é marido. Eu falei, meu Deus, com um maridão Meu desse, Deus. eu não preciso Preciso de mais nada. ninguém. Não é verdade? Então é incrível, Então, realmente. Sara Denise, porque muito obrigado pela vida da senhora, obrigado pela senhora poder vir, né, abrir assim, esse testemunho, porque com certeza muitas pessoas precisaram ouvir isso que a senhora tem, e vai ouvir, vai guardar, e vão aprender a lidar com suas dores também, e ser instrumento para ajudar outras mulheres, outras viúvas, porque as pessoas passam por processo e acham que é só ela que está passando. Quando alguém vem aqui e tem essa coragem de expor, mostra que tem mais gente no mundo passando pelos mesmos problemas, que eles não estão sozinhos. E tem um grupo que está pronto para abraçar também, né? Graças a Deus temos o Celebrando em Recuperação, que está nas nossas igrejas batistas, está na PIB. Então, que esse povo venha também querer, cabe você que está aí sentindo, sofrendo, precisando de um abraço, se sentindo sozinha, entenda. Jesus, ele é os maridos da viúva. E pai, né? Na outra diz que é pai. No ele diz que ele é pai. No outro, se tu tem um pai e um marido, tu precisa mais do quê? Do quê? Aleluia! Olha, Jesus Só é muito viver e bom. trabalhar na obra. É, papai é muito bom. Então, tá, que a senhora venha buscar esse dom da senhora, venha, sabe, multiplicar sobre essa terra. Que hoje a senhora seja aqui só um instrumento para ser só mais uma. Que muitas mais pessoas identifiquem esse dom que eles têm também, sabe? Porque é um dom, tá? Porque a dor da senhora sara outras pessoas. Porque a senhora está sarada. A senhora está sarada e as pessoas vão ser saradas também, tá? E eu agradeço muito a senhora por senhora ter vindo, Eu pelo que teu agradeço testemunho. poder compartilhar. Amém. E olha, saiba, senhora, a senhora é uma bênção do Senhor. Sabe, a senhora é separada por Deus. Porque se a senhora está aqui, esse testemunho lindo, foi Deus que manteve a senhora de pé. Para que as outras pessoas pudessem olhar e falar, opa, eu vou vencer também, eu vou conseguir também, porque o Senhor cuidou dela e vai cuidar de mim, tá? E que o Senhor abençoe a senhora, Eu tá? te agradeço. E ó, convida a senhora mais vezes para estar com a gente, tá bom? Eu é que agradeço. Tá bom? Que Deus abençoe. E você que está nos seguindo, siga-nos, tá? Ative o sininho, se inscreva, porque você se inscrevendo, esse projeto, ele vai chegar a mais pessoas, tá? Tamo junto, até o próximo episódio, até o próximo programa, em nome de Jesus. Até a próxima. Obrigado. Amém.